dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. O novo presidente da República e os novos governadores eleitos têm imensos desafios e responsabilidades nos mandatos que serão iniciados em janeiro de 2023. Mas as discussões dos planos de governo iniciaram ainda nos processos de transição. Durante esse período, é fundamental um ambiente de transparência focado no compartilhamento de informações e é urgente o planejamento de ações não apenas de impacto, mas estratégicas, contribuindo para fortalecer a gestão pública. E o cumprimento de uma boa agenda para o país passa pelos servidores públicos, que conhecem a máquina administrativa, as demandas das áreas que atuam e o impacto das políticas públicas existentes. Pensando nisso, no último episódio deste ano, nós vamos conversar com a Maria Letícia Machado, que é líder MLG, para entender os desafios e oportunidades de um novo governo. Essa é a segunda vez que ela participa do Coisa Pública. Letícia, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no Coisa Pública. E para começar nosso papo, que hoje a ideia é falar um pouco sobre o impacto dos novos governos na vida do servidor público, queria que você me contasse um pouco como que um novo governo federal e novos governos estaduais podem impactar os servidores públicos. Guilherme, obrigada mais uma vez pelo convite, né? Agradeço seu nome ao CLP e toda a rede de líderes públicos. Em relação ao impacto de novos governos nos servidores, tanto no nível federal quanto no nível estadual, é importante a gente observar que o servidor ele atua como um elo de ligação entre o Estado e a sociedade. E nesse sentido, ele é guardião do interesse público, né? Então, ele tem um papel não só de acolher e atender às demandas dos cidadãos, de acordo com o que foi planejado pelo órgão central, mas também participar ativamente da construção técnica das soluções e serviços que são de interesse coletivo. E aí, nesse sentido, o protagonismo de líderes públicos que têm uma visão de estadista, ele é essencial para a melhoria da qualidade da gestão pública e também da própria burocracia. Novos governos afetam os servidores à medida que eles oferecem ou não oportunidade de qualificação profissional, condições de trabalho, e aí quando a gente fala de condições de trabalho, parte tanto de questões do nível de saúde e bem-estar do servidor, mas também da adoção de ferramentas e tecnologias com foco na otimização de processos de trabalho, mas também mecanismos de motivação profissional. Legal, você deu vários exemplos aqui, então acho que uma transição bem feita, então engloba diversos fatores, é mais ou menos isso, né? Isso. Uma transição que seja bem conduzida, eu não sei se a gente pode falar de um modelo, por exemplo, de transição que seria ideal, mas acho que a gente consegue falar de princípios para uma transição ideal. O primeiro deles, como eu já mencionei, seria esse foco na gestão de pessoas, né? Então, como que se dá a conformação das equipes, passando por um processo também de integração, e porque a gente tem que ter em mente que governos eles são conduzidos e produzem resultados a partir das pessoas. Mas também existem outros aspectos para a transição de governo, como a própria transparência. Acho que esse é outro aspecto muitíssimo importante. Quando a gente fala de transparência, a gente está falando da troca efetiva de informações entre a equipe que está saindo e a equipe que está chegando, mas também de um planejamento governamental que considere a continuidade de políticas públicas que já tenham provado a sua sustentabilidade e impactos positivos na população. Um outro fator que a gente não pode deixar de mencionar é que esse momento de transição ele é oportuno para ampliar a participação da sociedade civil no que se refere à realização de escutas pelos grupos técnicos, como tem acontecido agora na atual transição do governo federal, né? O que, de certa forma, fortalece a democracia. E, Letícia, para os servidores públicos, o que é importante observar nesses primeiros 100 dias de mandatos? É importante que a equipe de transição ela tenha uma composição diversa e que os servidores eles sejam capazes de mobilizar diferentes conhecimentos. São pontos importantes para esses 100 primeiros dias de mandato, né, os 100 primeiros dias de transição,
observar a capacidade fiscal e orçamentária do Estado, aspectos da gestão administrativa que passam tanto pelas pessoas, mas também pelo patrimônio estatal. O governo, o planejamento estratégico do governo, então, como transformar o plano de governo, né, as promessas de campanha em realidade, e o cenário das políticas públicas em todas as áreas, o que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser mantido, e também o que precisa ser revogado. Tem ainda uma dimensão mais normativa e jurídica que passa por questões de governança também, de controle interno e controle externo. E para você, o que deve ser definido, aliás, como que devem ser definidas o que é prioridade, né, para esses novos governos, e por que é importante que os servidores sejam consultados durante esse processo? O momento da transição ele é de coleta de evidências e informações para basear essa definição de prioridades. Como eu falei, na minha visão, o servidor público ele tem um papel relevante de guardião do interesse público. É ele que mantém o histórico daquilo que já foi feito, do que tende a funcionar ou não, e o impacto de cada uma das ações nos resultados das políticas públicas. Mas a definição das prioridades, ela deve, na verdade, seguir uma conformação entre a agenda estratégica do governo, ou seja, como eu falei, aquilo que foi promessa de campanha, considerando também as expectativas da opinião pública, a capacidade do governo de executar essas promessas ou esse planejamento, né, em termos de processos internos, a conformação das equipes, a coordenação entre áreas estratégicas, e também a governabilidade. Então, a relação desse novo governo com os atores estratégicos, como o próprio legislativo e demais grupos de interesse. Né? Isso não é uma teoria minha, é algo que vem do Carlos Matos, né, o economista que fala sobre modelos de planejamento estratégico situacional para governos. Você falou sobre a importância dessa estratégia e da participação do servidor. Você tem alguma história, alguma que você possa contar da sua trajetória, ensinamentos que você viveu ali, até na pós-graduação do CLP, que podem ajudar nesse processo dos servidores? O CLP tem uma importância, o CLP, né, e a pós-graduação do CLP, o Master de Gestão e Liderança Pública, da qual eu faço parte nessa turma 7, ele tem uma importância fundamental de preparar essas lideranças com espírito público e visão de estadista. Um ensinamento muito forte que a gente traz que a gente recebe, né, na pós-graduação e compartilha é o de liderança adaptativa. E aí, se a gente pudesse resumir em 3 passos o que é que seria liderança adaptativa, primeiro é a gente assumir que nós não temos respostas para tudo e dar espaço para a experimentação. O segundo passo seria comunicar claramente para as equipes qual o desafio que está posto e mobilizar essas equipes e seus recursos para resolver esses desafios. E, por fim, permitir que as mudanças ocorram, que elas criem raízes e que elas sejam incorporadas na cultura organizacional. Na minha trajetória profissional, hoje eu trabalho no terceiro setor, mas antes estive atuando diretamente na gestão pública e foi quando eu fui agraciada com a Bolsa O Leandro, do CLP. Eu não tive a oportunidade de participar exatamente de transições de governo, mas eu já participei de algumas transições de secretariado. E acho que o maior ensinamento que eu tive até então passa por algo que é visto na trilha de política do MLG, que é sobre a articulação política e cultura organizacional. Então, a cultura organizacional ela age como uma alavanca para que a estratégia seja executada, que os resultados sejam atingidos. As pessoas elas não são tábuas rasas, né? Em todo e qualquer grupo social existem modelos comportamentais que são mais valorizados, existem rituais essenciais como a própria pausa do cafezinho, que muitas vezes é muito mais resolutiva do que reuniões prolongadas, e um conjunto de valores e crenças como a cultura do erro, espaço para colaboração, a confiança entre pares que precisa ser fomentada, que precisam ser observados pelo líder público na hora de definir a sua estratégia. Bom, eu vou puxar uma outra, então, Letícia, sobre os desafios que os servidores encontram para continuar as políticas públicas, né, depois de uma mudança de governo, e se você já passou por uma situação similar a essa. O desafio
de mudança de governo para a continuidade de políticas públicas se dá justamente nessa articulação entre o que é técnico e político. Nem sempre o que é tecnicamente viável é politicamente interessante ou estratégico. Pessoalmente, por muito tempo, até iniciar a minha formação no MLG, eu tinha a visão de que eu era uma gestora pública puramente técnica e que política não era comigo. E isso me fez ter várias estratégias mal sucedidas, né? Então, por isso o fomento à formação de lideranças que têm essa visão de estadista, como o próprio MLG propõe, é tão importante. E Letícia, além desse tipo de iniciativa de formação que tem o CLP e outras organizações têm também, né, do terceiro setor principalmente, a gente está vendo cada vez mais ferramentas serem lançadas no sentido de contribuir, de auxiliar o servidor para a transição, etc. O CLP mesmo participou recentemente de um lançamento de um book de transição para os servidores estaduais, né, focado nos estados. E eu queria te ouvir se esse tipo de iniciativa de fato contribui, se o servidor, essas ferramentas à disposição do servidor são positivas e como que elas podem contribuir para a transição de governo. No IEPS, que é a organização onde eu trabalho, nós também temos investido nesse fomento a ferramentas e materiais que possam auxiliar servidores públicos e líderes públicos em geral na tomada de decisão, né? Principalmente nesse momento de transição do governo. A minha crença é de que o espaço da construção de políticas públicas ele é bastante disputado, isso é natural da arena política. Mas a função de servidor público em si, ela muitas vezes pode ser solitária. E são iniciativas como essa, que o CLP, junto com o CONSAD, tem fomentado, como também nós no IEPS temos fomentado, elas são fundamentais para que espaços de colaboração aconteçam e que possa existir também um compartilhamento de aprendizado entre esses atores, essas figuras. Perfeito, Letícia. Da minha parte, eu estou contemplado. Eu queria só te ouvir se você tem alguma consideração a mais e agradecer novamente pela sua participação. Foi ótima a conversa, super direta. Eu queria desejar boa sorte a todos os servidores que estão nesse momento na linha de frente de transição. O momento de transição ele mexe não só com aspectos mais gerais, globais, de qual vai ser o destino da sociedade para os próximos 4 anos, mas também da carreira do servidor em si, enquanto indivíduo que tem ali uma missão própria e ambições pessoais enquanto profissional. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar do podcast, para mim é uma honra, tanto de participar de espaços de fala, de debate como esse, mas também participar da rede MLG. Sou bastante entusiasta da rede, do curso, e também incentivar que as pessoas doem, né, para a Bolsa Leandro, que está com doações abertas, estão chegando a mais um final de ciclo do MLG. A minha turma, eu sou bolsista Leandro, a minha turma se forma agora nesse final de ano, novas turmas virão, e é importante que a gente fomente essas oportunidades, principalmente para os servidores que estão iniciando na carreira agora. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Você encontra os episódios no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e no YouTube. E pelas redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Siga nossos perfis no Instagram, Twitter, Facebook e no TikTok. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, você pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e nos vemos no ano que vem. Um abraço, feliz ano novo e até!